diretoria. Vamos falar agora mais um pouquinho do Furacão, mas antes quero te lembrar que tem promoção valendo. Agora no Bate Pronto Curitiba, agora meio-dia, tá valendo um par de ingressos pro stand-up do Fabiano Cambota, que vai ser bom, hein? Vai ser domingo no Teatro Positivo. Pra participar, manda o emoji premiado ou pelo nosso WhatsApp 984181071 ou vai lá no nosso Stories no Instagram Rick Sport Clube, tem lá a caixinha, o emoji premiado. É a carinha piscando. Eu quero participar desse aí também, posso? Não pode. Ah, cara, eu queria ver o Fabiano Cambota. Nem você, nem tua namorada. E nem a tua mãe. Não tem jeito. E hoje à noite, galera, tá valendo, né? Claro, ontem foi o dia da galera rubro-negra concorrer. Hoje tem esse kit churrasco aqui, ó. Feríssimo pra torcida Coxa Branca, a tábua toda estilizada aqui do Coritiba, tem a faca também toda personalizada do Rick Sport Clube. Então hoje à noite na transmissão, que começa às 9 da noite, tá valendo um kit churrasco do Verdão e também tá valendo uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Como que você vai fazer? Você vai tirar uma foto acompanhando a nossa transmissão no rádio no YouTube, postar no seu stories do Instagram, marcando o Rick Sport Clube. E aí, tô louca pra saber quem vai ser o ganhador, a ganhadora. E só pra avisar, hein? Quem ganhar vem buscar essa tábua aqui, ó, ao vivo, hein? Ao vivo no Rick Sport Clube. Amanhã o ganhador da tábua do Atlético vai estar aqui. Eu quero o cartão de onde faz essa tábua, porque muito eu achei bonita, muito né? Boa. Não, e um presentaço, né? Poxa, sensacional. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Ser Vopa, 57 anos, o consórcio de quem realiza. 20 anos, o Dalicane tá de volta pra trazer pra gente mais detalhes da vitória do Furacão ontem, de virada na Arena da Baixada. 20 anos. Exatamente, TT, Atlético com grande vitória por 3-2 na Arena da Baixada, agora é quinto colocado no Campeonato Brasileiro, manteve sua posição do início da rodada, tem 48 pontos, apenas 2 atrás do Palmeiras, 2 atrás do Flamengo. O Palmeiras é terceiro colocado, o Flamengo é o quarto e apenas 4 do Bragantino, que é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. E algo interessante, nas últimas 5 partidas, o Atlético saiu atrás no placar, na derrota contra o Coritiba no Atletiba, no empate contra o Bragantino, na vitória contra o Grêmio, no empate contra o Botafogo e ontem na vitória contra o América Mineiro. O técnico Wesley Carvalho comentou se gosta ou não gosta de sair atrás no placar nas partidas. Não fico feliz com isso, é ruim porque nós temos que correr mais. Olha o nosso primeiro tempo, como é que teve que ser com a rotação tão alta, porque nós levamos um gol e olha que nós criamos várias chances no primeiro tempo e não estava aproveitando. Eu falei, não é possível, cara, que a gente vai construir tanta oportunidade e nós vamos matar esse jogo no primeiro tempo. E aí daqui a pouco você vai lá e acaba levando o gol depois dos 15 minutos ali. E isso é ruim porque você gera um desgaste. Mas eu também tenho que olhar o lado bom da coisa. Ao mesmo tempo que você sofre um gol, você também tem que potencializar o poder de reação da nossa equipe, o poder de equilíbrio de manter a bola no chão, como foi o jogo do Grêmio. Não entramos de desespero e querer jogar de qualquer jeito para fazer o gol de qualquer maneira e levar um contra-ataque, mas tivemos ousadia fora de casa, personalidade para jogar, os jogadores foram brilhantes, fizemos o gol e conseguimos virar no final do jogo. No jogo de hoje nós conseguimos, além de virar o placar, virar no primeiro tempo. Então assim, eu prefiro ficar com a coisa boa do que ficar me crucificando com o que está dando errado. Vou tentar sempre estar alertando eles para entrar mais ligado, mas são eventualidades do futebol, você não tem como controlar isso. Tá aí o Wesley Carvalho, então, ele fala em eventualidades do futebol e, claro, o gol do América é um acidente de percurso, né? O Atlético muito bem na partida, o América tem a sua primeira finalização de fora da área, muito feliz o Gonçalo Mastriani no lance, encobre o Bento, faz um golaço, mas o América que faz um gol sem ter o domínio da partida. O Atlético segue em cima do América depois do gol marcado pelo time visitante, e aí o Tomás Coelho dá sua assistência na partida, coloca na cabeça do Eric, que acaba dominando a bola, e aí sim chuta pra dentro do gol. O Coelho, que chega à sua 4ª assistência nos seus últimos 10 jogos pelo Atlético, falou aí, o Wesley Carvalho, na verdade, falou sobre a atuação e a grande fase que vive o Tomás Coelho pelo Atlético nesse momento. Acho que ele está colhendo tudo que ele plantou. Ele é um atleta altamente comprometido com o trabalho, dedicado. O que eu posso falar de um atleta desse que é um atacante e o treinador precisa de um lateral direito para fazer uma função que não é dele e ele se dispõe em fazer e fazer tão bem.
tá? E surpreendentemente fazer tão bem. Então, assim, eu só tenho que agradecer um atleta como esse e que possamos ter mais atletas como esse, desse perfil. Então, assim, é um atleta que nos enche de orgulho. Primeiro, por acreditar que ele tinha esse potencial. Segundo, por ele se disponibilizar para você, não, posso fazer, professor. Eu não tinha lateral, o Pérez não estava bem. Eu tinha uma Ataíde que tem poucas minutagens durante o brasileiro. Então, assim, eu tenho só que dar os parabéns a ele e esperar que ele continue com essa mesma batida. Tá aí o Wesley Carvalho, então, o treinador do Atlético, fala, né? Não tinha nenhum lateral disponível, o Kelvin é vendido pra Rússia, o Madison sofre a lesão na coxa, o Bruno Pérez não tem condições de jogar ainda físicas, e aí o Wesley Carvalho precisava improvisar na função. Perguntou pro Coelho, você faz a função? Ele concordou completamente. E eu perguntei pro Tomás Coelho depois da entrevista coletiva se ele não sente a seca de gols que vive pelo Atlético, não faz um gol desde o Campeonato Paranaense contra o Operário na Arena da Baixada, 3-1 naquela partida, teve gol do Tomás Coelho, desde então zerado, pelo menos em gols pelo Atlético. Perguntei se incomoda, ele respondeu que não. Não me incomoda para nada, porque estou vivendo um momento que o treinador está pedindo outra fase para mim. No outro momento poderia me incomodar, mas minha cabeça está em outra fase. Penso em ajudar o time, independente de quem faz gol ou não. Para mim está bem. Se ajudar com assistência, para mim é a mesma coisa que ajudar com um corte ali no fundo que possa terminar em gol deles. Então sei que vai chegar na hora que tenha que chegar e nada, e vamos comemorar, né? Tá aí o Tomás Coelho, então, um gol, uma assistência ou um corte na defesa pra ele é indiferente, só quer ajudar o clube. Discurso interessante de um dos melhores jogadores do Atlético nesse momento, né? Sem dúvida. Eu acho que esse entendimento é muito legal, né? Cognitivo, cognitivo. Não, mas é verdade. E ele entendeu o que era pra fazer, né? Então, exatamente, né? E antes ele era um cara mais individualista, né? Tanto que o Wesley já falou várias vezes que ele tentava realmente puxar sempre pro meio pra tentar bater no gol, né? Porque a característica forte que ele tinha, né? Porque ele é um cara que tinha vantagem no 1 contra 1, ele consegue ter essas situações, né? De a velocidade, puxar pra dentro e bater de chapa. E ele fazia vários gols assim. Fez muito gol no Bragantino assim. No Atlético ele deixou um pouquinho a desejar desde que ele chegou. Só que esse entendimento, né, eu achei muito interessante de contribuir. E ele tem conseguido contribuir, não só com bons jogos, mas também com assistências, né, Jana? Sim, exatamente. E o Esquivel ali acabou virando um terceiro zagueiro, né? Virou. Sim. E ele sai muito também, né? Ontem ele conseguiu chegar várias vezes na linha de fundo mesmo jogando como zagueiro. Mas aí você tem Coelho de um lado, Canóbio do outro, também tira um pouco aquela pressão, né, de você ter que atravessar o campo, porque você tem dois jogadores que fazem isso com o pé nas costas. Os dois estão numa fase muito boa, assim, e se encontraram ali, cada um, né, num lado do campo e assim, eu acho que os resultados do Atlético passam em todas as partidas por eles, né? Porque a bola passa muito ali pela lateral. A gente viu o Fernandinho que não tava numa partida muito boa, de repente daí recuperou no último jogo, ontem foi bem de novo. Então você amplia também aí as possibilidades de conseguir surpreender o adversário, né? Você pode fazer aquelas inversões que são típicas que o Atlético faz, né? Nas jogadas de tentar chegar ao ataque, como você pode surpreender também pela lateral. O Canóbio é um cara que se movimenta muito, né? Tanto entrando pelo meio de campo, quanto também pelo lado. Então, ofensivamente, o time consegue entregar, né? Consegue ser produtivo. É claro que ontem passou alguns sustos ali e talvez tenha caído um pouco de ritmo no segundo tempo, justamente por conta das alterações, por ter essa deficiência ainda de ter um elenco forte no banco de reservas, né? De ter aquela possibilidade de você fazer uma substituição e continuar entregando da mesma forma. Então é um ponto que, claro, acho que não é nada para se preocupar. Acredito que o Atlético vai conseguir o seu objetivo nesse ano, que é essa vaga direta à Libertadores, mas assim, pro ano do centenário, eu acho que esse é o momento do Atlético
fazer realmente uma nova janela de contratações, né? Porque por mais que tenha feito algumas contratações pontuais, é basicamente o time do ano passado, né? Sim. Então eu acho que chegou o momento de talvez fazer esse planejamento. Eu acredito que o clube deve estar fazendo já, né? Falando em reforços, Jano, o Wesley Carvalho também explicou as substituições da partida. E claro, a gente falou aqui que o banco do Atlético não é tão bom assim, poderia ser melhor. O Wesley Carvalho explicou as mudanças, tirou o Zapelli, tirou o Bueno, tirou o Fernandinho. Ele falou sobre essas mudanças na coletiva de imprensa. O planejamento não era exatamente fazer aquelas trocas, não era colocar o Eric. Eu queria tirar o Eric porque o Eric tem 2 cartões, eu estava já pensando no jogo de domingo. E a partir de 20 minutos, 25, eu ia começar a pensar o que eu iria fazer para poder já pensar também no jogo de domingo, para poder poupar, porque nós estamos vindo de todo aquele evento que nós tivemos no jogo do Botafogo, e nós tínhamos que pensar, e nossa rotação no primeiro tempo foi muito alta. Então, assim, e aí de repente veio o Thiago. Veio o Thiago, que estava com questões... Ele teve diarreia ontem, estava com a virose ontem, veio pro jogo medicado. Chegou um momento que ele não estava aguentando, e aí eu tive que fazer logo mais 2 para não perder o time. Porque se eu troco o Thiago 1 por 1, e depois eu sabia que o Fernando precisa dele pro jogo de domingo, e ia ter que dar uma sustentabilidade ali, então eu já fiz logo os 2, o Hugo e o Kaique. E depois o Zapelli caiu de rendimento, já não estava com a mesma batida, e aí acabou perdendo a bola. Teve uma infelicidade que nós levamos o gol, então eu achei que era hora de trocar, colocar o Willian e colocar o Pablo ali, que poderia me ajudar, porque eu também eu poderia colocar o Arriagada, que tinha sido bem nos outros jogos, para fazer o tripé do lado ali, para poder marcar melhor, que tem perna rápida, mas eu tinha que pensar também na minha bola parada, porque eu sabia que eles iam começar a chuveirar muita bola na área. Tá aí o Wesley Carvalho, então, justifica as mudanças do Atlético. Então dá pra entender um pouquinho mais, né? O Eric, por exemplo, substituído, está pendurado. Pra não perder o Eric pro final de semana, o Wesley Carvalho troca o Eric pelo Alex Santana. Pensando aí no jogo do final de semana também, saiu aí o Bueno e o Fernandinho, já cansados na partida. O Bruno Zapelli também foi poupado, mas porque tinha acabado de errar, o Wesley Carvalho decidiu não queimar o jogador e manter ele em campo. Então também fez a mudança. E aí o Thiago Heleno, por questões médicas, né? Teve uma virose no dia anterior, não estava 100% para a partida. Então, essas foram as explicações para as mudanças do Atlético. Faz sentido, Dal? Faz, né? Até faz sentido, né? Principalmente a do Eric e a do Thiago Heleno. Claro, os outros foram situações de jogo também, só que e assim, a gente vê como um erro às vezes do Wesley, só que é o que a gente tá falando desde o começo do programa. O problema também é o banco do Atlético, nesse caso. Porque o Atlético não tem tanta qualidade assim no banco. Por exemplo, se tivesse um Christian, poderia ser diferente, né? Poderia ter contribuído mais. Só que daí também, aliado a isso, vem o Alex Santana tendo entrado mal. Não é um costume. O Alex Santana, ele geralmente, quando ele sai do banco no segundo tempo, ele geralmente decide um jogo. Principalmente quando o time tá atrás, né? Ou tá empatando e precisa de alguém pra fazer um gol. Ele acha um chute de longe que faz gol. E ontem ele entrou muito mal, né? Daí vem um ponto que eu peguei muito ontem, né? Não gosto do Pablo. A gente conversou sobre isso já. Não gosto do Pablo recuado pra meia. Não gosto, pra mim não funciona. O Pablo erra domínio simples, o Pablo erra passe de 5 metros. Então assim, pra mim o Pablo é só centroavante e ponto. O Vinicius vai ter Acho que a essa altura o Vinicius, não precisa inventar mais. O Vinicius, ele vai ter o argumento de que o Pablo jogou bem jogos na ponta e até no meio. Que é a renovação do Pablo, eu vi já ele fazendo eu acho que o Pablo tem que renovar, assim, eu acho que ele é útil. Tem até uma cena que eu queria destacar, inclusive, no pós-jogo ali, todo mundo já tinha deixado o estádio, jornalista, eu tava indo embora, por exemplo, já tinha acabado a transmissão, e aí tinham, 20 torcedores do Atlético ali, tirando foto ali, eu fiquei, o que tá acontecendo? E era o Pablo tava atendendo todo mundo no pós-jogo ali. Claro, isso não justifica que ele seja titular do Atlético, isso não tem nada a ver. Mas assim, ele é um jogador identificado, ele tem um status de idolatria para a torcida do Atlético, e aí por esses fatores fora de campo, claro, também é um capitão do elenco, é um jogador importante na formação desse elenco, é um cara de vestiário, né? Exatamente, o Wesley Carvalho fala disso ontem também. Então, por isso eu acho que essa renovação poderia ser justificada. Entre campo e bola, o Pablo voltou a ser centroavante no Atlético por necessidade, né? O Vitor Roque deixa de estar disponível, sofre a lesão, e aí o Pablo tem que voltar a ser centroavante, porque desde que tinha voltado da lesão que ele teve lá em maio, se não me engano, em julho, depois da lesão na coxa dele, ele volta jogando como
ponta, Até ou jogando antes. como meia. Até antes ele fazia No Paranaense essas ele funções. joga como ponta. Então, e aí com o Paulo Turra também, aquele jogo contra o Internacional no Beira-Rio. O Atlético vence por 2-0, o Pablo faz um bom jogo jogando como a ponta direita. Depois ele faz jogos na ponta esquerda. Ele volta jogando como meia. Aí se for pensar, jogo contra o Santos na Vila Belmiro, faz o gol jogando como ponta direita. Jogo contra o Cruzeiro na Arena da Baixada, 3-3, faz gol jogando como um meia ali, ao lado do Bruno Zapelli com uma dupla de ataque na frente. Então assim, o Pablo, né, pra mim, nessa temporada, tem justificado mais estar dentro de campo quando joga mais recuado. Como centroavante, ele faz gols. Claro, faz 2 gols nas últimas 2 partidas tocando a bola pro gol, porque ele é um jogador que sabe se posicionar. Mas pra mim, ele tem esse potencial de virada de jogo, tem o potencial de movimentação. Pra mim, ele rende mais jogando mais recuado. Mas eu acho que daí pelas pontas e pelo meio, o Atlético tem opções melhores. Não, isso com certeza. Não, mas é que daí ele tá falando na questão circunstancial mesmo, como aconteceu ontem. sim. Só que daí ontem ele errou tudo. Não tudo, né? Não exatamente. Eu tava Quando rindo ele tá aqui. como meia, ele erra tem a passe de 3 porcentagem. metros, de 5 metros, ele erra domínio. Não, ele errou um passe, e aí foi feio esse passe, que ele errou, tocou pra lateral ali de uma jogada pela esquerda do Atlético. Mas ele também teve outros momentos, assim, nem jogando como centroavante, ele é um centroavante enfiado dentro da grande área. Ele é um centroavante que volta muito pra jogar também. Tem uma tabela que ele faz com o Vitor Bueno no começo do jogo, que o Vitor Bueno bate, acho que é o primeiro lance de perigo que o goleiro do América defende. Ele tabela com o Vitor Bueno muito bem, sai a jogada, o Vitor Bueno bate, é um lance de perigo. Então o Pablo também sai bem dessa área pra fazer o Vitor Bueno se tornar um jogador mais finalizador também. E aí tá meu ponto. Eu acho que o Pablo rende mais quando é recuado. E pra mim, eu tava falando com você agora. Pra mim, o destino natural da carreira do Pablo vai ser sair do ataque, vai ser sair da ponta ou do ataque pra ser um meia. Não como um camisa 10, mas como um segundo volante, como fez essa função ao longo dessa temporada. À medida que o físico também regride, eu acho que o Pablo vai ter essa tendência de virar meia. A questão, se ele vai ser bom, se ele vai render nessa posição, então, daí é uma questão. Vamos fazer mas uma pra aposta? mim, ele pode render. Mas quando ele eu jogou acho que com o tem Vitor esse Roque, eu não potencial. gostei muito. Vamos fazer uma Eu achei aposta? que Eu ele passei rendia. o ano inteiro aqui falando que não tinha como jogar Pablo e Vitor Roque Mas juntos. eles nunca foram uma dupla de ataque. Mas eles jogaram foram- muitos jogos juntos. Não, tudo bem, eles jogaram juntos, mas, por exemplo, eles nunca foram Não era uma dois dupla de jogadores que ataque, fizeram o Pablo uma era o dupla. ponta. É, exatamente. E o Vitor Roque centroavante, era isso. E o outro ponto era o Canóbio. Sim. Eram 3 atacantes. Exatamente. Pablo de um lado, Canóbio do outro, e nunca deu certo. Na minha opinião, vencer jogos, ok. Agora, rendimento, não teve. E daí, pra mim, esse é o ponto principal. Por isso que eu falo, vamos fazer uma aposta. Mas aí Se depende o Pablo do nível- virar meia ou segundo volante, ele não vai jogar em time nenhum no Brasil. Será que não joga? Eu tava Série dando B, talvez. risada. Eu acho Não, que ele eu em acho- qualquer time eu acho de que se ele Série se A, mantiver como tirando, centroavante, claro, ele não joga. times com grandes investimentos, mas ele pode ser um banco de reservas para centroavante, eu acho, porque ele fica muito bem posicionado na área ali, ele tá fazendo gols, por quê? Porque ele é um Assim como finalizador. eu acho que ele pode ser banco do Atlético Porque tranquilo. muitas vezes quando ele volta, ele se perde. Eu não sei, tenho essa impressão nos jogos em que eu fiz a cobertura e estive ali acompanhando e ele acabou jogando dessa forma, muitas vezes ele acaba se perdendo na função, porque o Vitor Roque, por exemplo, é um jogador que tem velocidade, tem habilidade, ele consegue fazer isso porque vive um outro momento, tem outras características também, né, de centroavante, não é só aquele cara posicional lá na frente. Mas eu acho que pro Pablo seria mais interessante, talvez, né, nessa reta final de carreira, imagino que ele quer jogar mais um bom tempo, né, mas obviamente que o rendimento já não é, né, já não vai ser o mesmo com o passar do tempo. Eu acho que ele pode ser esse cara útil, claro, pela identificação que tem com a torcida, pela liderança, pela confiança, né? Porque quando o Vitor Roque saiu, ele foi lá e chamou a responsabilidade, porque pra ele é muito natural isso, pra ele não vai ser uma pressão, né? Ele já tem uma baita bagagem, uma experiência, já passou por tanta coisa na carreira, altos e baixos, então ele sabe muito bem lidar com todas essas nuances, né? Na hora que realmente um time que tem um bom aproveitamento no campeonato e precisa realmente entregar aquilo que se espera, ele vai lá e vai fazer o dele, tem coragem pra isso, tem capacidade e experiência, mas eu acredito que ele rende melhor como centroavante, e aí o Atlético tem que buscar outras alternativas pra fazer essa bola chegar lá na frente.